O assunto dessa aula é plano inclinado. Então, nós estamos analisando diferentes situações de bloquinhos sobre superfícies. Até então, as superfícies eram horizontais. Em seguida, nós colocamos os corpos. No caso, eu não coloquei o bloquinho, mas foi uma pessoa, uma representação de uma pessoa em um elevador, que foi a última aula que eu enviei para vocês. Então, hoje, eu estou colocando um bloquinho sobre um plano e esse plano não está no horizontal. Ele está formando um ângulo com a superfície horizontal. Por isso, ele é um plano inclinado. Estou colocando aqui uma figura mais simples do que aquela anterior. Estou colocando uma figura bidimensional. Aqui está o plano inclinado. Aqui está o meu bloquinho. E eu coloquei aqui que essa situação está no local onde a aceleração da gravidade é g. Esse plano inclinado tem uma elevação que eu estou chamando aqui de θ. Então, θ é a inclinação dessa minha superfície, desse meu plano. Onde está o meu bloquinho? Verifiquem que eu desenhei uma linha perpendicular ao plano inclinado e marquei aqui em pontilhado uma outra linha vertical. Por que eu fiz esta situação aqui? Porque antes de começar a falar em plano inclinado, eu quero mostrar para vocês que entre essa minha linha perpendicular ao plano inclinado e entre essa minha linha que está na na vertical, existe um ângulo que nós chamamos de ângulo θ. E esse ângulo θ é o mesmo ângulo, tem o mesmo valor que a inclinação do plano, ok? Como é que eu vou fazer para demonstrar isso para vocês? Coloquei aqui novamente a minha figura, porém, ao invés de chamar o ângulo que eu desenhei aqui de θ, logo de cara, eu estou chamando ele de ângulo A. E eu vou provar, portanto, que esse ângulo A corresponde ao ângulo θ. De que maneira? Eu vou prolongar essa linha que está na vertical até ela chegar aqui na parte de baixo desse meu plano inclinado. Quando eu coloco o prolongamento dessa reta, o que eu observo? Eu observo que essa reta forma com a parte inferior do meu plano inclinado um ângulo de 90 graus. Então, vou marcar isso aqui para vocês. Eu fiquei aqui, nessa minha figura, com um triângulo, aqui embaixo, e eu tenho dois ângulos internos desse meu triângulo. Um deles é a inclinação da superfície, que é o θ, 90 graus, que a minha vertical formou aqui embaixo, e eu tenho aqui em cima um outro ângulo. Esse outro ângulo que eu tenho aqui em cima, eu estou marcando agora, trazendo a figura aqui para baixo. Esse outro ângulo que eu tenho aqui, eu vou dar um nome para ele. Eu vou chamar esse ângulo de ângulo I. Então, a minha primeira figura, eu tinha apenas que tentar provar para vocês que esses dois ângulos eram iguais. Para isso, o que eu fiz? Prolonguei a minha reta até ali embaixo, onde estava a minha superfície horizontal, marquei 90 graus, a inclinação está aqui. Chamei esse ângulo aqui de cima de ângulo I. Nós já sabemos quanto vale a soma dos ângulos internos de um triângulo. A soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180 graus. Portanto, eu sei que 90 graus mais o meu ângulo I mais o meu ângulo θ tem que dar 180 graus, porque esses são os ângulos internos aí do meu triângulo, aqui da minha figura. O que mais eu sei da minha figura? Eu sei que o ângulo A e o ângulo I formam entre si 90 graus. Portanto, A mais I valem 90 graus. Anotei aqui essa informação. O que eu vou fazer? Eu vou isolar esse ângulo I, de tal maneira que eu vou tirar o A daqui e vou levar o A para o outro lado. Portanto, agora eu sei que o ângulo I corresponde a 90 graus menos A. Era positivo, trouxe para o outro lado da igualdade, trocando de operação matemática. Portanto, o ângulo I corresponde a 90 graus menos o ângulo A. Para que eu quero isso? Para substituir nessa minha expressão aqui em cima. Então, no lugar deste I, eu vou escrever 90 graus menos A. Portanto, a minha expressão aqui de cima ficou 90 mais, no lugar do I, 90 graus menos A. 90 graus menos A.
mais θ, e isso tem que ser igual a 180. Quando eu escrevo essa expressão, 90 mais 90 me dão 180, positivo, que quando eu passo para o outro lado, fica 180 negativo. Portanto, 180 com 180, eu cancelo. Eu vou ficar apenas com menos A mais θ. O menos A, quando eu levo ele para o outro lado, eu vejo que ele vai ficar com sinal positivo, e aí, com isto, eu comprovo que o ângulo A corresponde ao ângulo θ. Então, eu acabei de provar para vocês que o ângulo que existe aqui nessa minha figura corresponde ao mesmo ângulo da inclinação da superfície. O meu bloquinho está aqui de novo, desenhado no meu slide, porém, agora eu vou analisar as forças que estão atuando nesse bloquinho. Que forças eu sei que estão atuando nesse bloquinho? Nesse bloquinho, como ele tem massa, ele tem a força peso desenhada aqui na vertical para baixo. Olha aqui a representação da força peso. Reação dessa força peso está lá no centro da Terra. Eu não desenho a reação porque a Terra não vai fazer parte do meu problema. Outra força que eu vou desenhar aqui, nesse meu bloquinho inclinado. Nessa minha linha que eu havia desenhado, perpendicular à superfície, eu estou desenhando a força normal. A força normal é sempre perpendicular à superfície, isso é, a força normal sempre forma 90 graus com a superfície. Portanto, sobre esse meu bloquinho, que está no plano inclinado θ, eu tenho duas forças. O peso na vertical para baixo, reação dessa força-peso no centro da Terra. Eu tenho também a força normal, que é a força que essa superfície aplica sobre o bloquinho. Essa força normal, ela é perpendicular à superfície. A reação dessa força está na superfície. Aqui, ó, eu não estou desenhando, porque eu vou analisar apenas as forças que atuam no bloquinho. Então, eu vou ficar com apenas duas forças, a normal e o peso, que dessa vez não estão na mesma direção, ok? O que eu vou fazer agora? Vejam que nessa minha primeira figura, eu tinha uma quantidade de reta pontilhada aqui, ó. Eu vou desenhar essa minha linha pontilhada sobre essa minha figura para que esse ângulo θ apareça aqui. Quando eu faço isso, na verdade, eu criei aqui um eixo. E esse eixo, ele está perpendicular à superfície inclinada. Esse eixo, eu vou chamar ele de eixo Y. Eu vou pegar perpendicular a esse eixo Y, um outro eixo, como se fosse o meu plano cartesiano da matemática, porém esse outro eixo que eu vou desenhar ele paralelo ao plano inclinado. Então, aqui está o meu eixo Y, e agora eu vou desenhar o eixo X. O eixo X é paralelo ao plano, então quando vocês forem fazer uma representação dessas no caderno de vocês, não esqueçam de fazer o eixo X paralelo ao plano inclinado. Então, na minha figura, eu vou ter dois eixos, o eixo Y e eu vou ter o eixo X, formando 90 graus entre eles. E a origem desses eixos coincide com a origem dos meus vetores, força normal e força peso. Agora, eu tenho que lembrar que o meu ângulo θ, que aparece aqui embaixo no plano inclinado, ele está na minha figura, nesta posição aqui, ó. Aqui em cima, eu vou desenhá-lo aqui também. A figura, então, ficou deste modo. Agora, tem uma figura completa. Por que eu quero esse eixo X e por que eu quero esse eixo Y? Eu quero esse eixo X e esse eixo Y porque eu vou decompor o vetor força-peso. O que é mesmo decompor? Eu vou projetar esse vetor P no eixo X e vou projetar esse vetor P no eixo Y. Como eu faço essa projeção? Eu vou desenhar uma linha paralela à minha força normal, mas essa linha paralela ela não pode passar em qualquer lugar, ela tem que passar exatamente na extremidade do meu vetor peso. Eu vou passar uma linha paralela ao eixo X, porém essa minha linha paralela ao eixo X também não pode passar em qualquer posição. Essa linha paralela ao eixo X tem que passar exatamente na extremidade da força peso. Então, quando eu traçar as paralelas,
a minha figura vai ficar deste modo. Uma paralela ao eixo Y, uma paralela ao eixo X, de tal forma que essas paralelas se encontram na extremidade do meu vetor P. O que eu quero com isso? Achar nesse pedaço aqui a projeção do meu vetor P. E essa projeção do meu vetor P que aparece para mim nesse eixo vai ser a componente que eu vou chamar de componente PX. Eu vou agora achar também a projeção do meu vetor peso no eixo Y. E a projeção do meu vetor peso no eixo Y eu vou chamar de PY. Portanto, a minha figura agora tem o vetor força normal no eixo Y, uma componente PY sobre o eixo Y, e eu tenho aqui no eixo X a componente PX. A partir do momento que eu faço a decomposição desses vetores, eu posso deixar de desenhar o vetor peso. Por enquanto, eu não vou deixar de desenhar ele, porque eu quero achar a relação entre essas componentes e o meu vetor peso e o ângulo que eu tenho na minha figura. Isto é, quanto mede Px, quanto mede Py. Para achar o valor de Px e para achar o valor de Py, eu vou usar relações trigonométricas. Quais relações trigonométricas que eu vou usar? Eu vou usar o seno e eu vou usar o cosseno. Então, vou imaginar que eu tenho aqui um triângulo. Desse meu triângulo, eu sei que este ângulo aqui vale 90 graus. E este outro ângulo aqui entre o peso e o PY é o tal do meu ângulo θ. Esse lado do meu triângulo, esse cateto do meu triângulo, corresponde ao componente PX. Este cateto do meu triângulo corresponde ao componente PY. Relações trigonométricas que eu vou pegar. Seno. Quem seria o seno do ângulo θ? O seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Portanto, o seno vai ser o módulo do meu vetor Px sobre a hipotenusa, que é o vetor P. Escrevendo isso para vocês. O seno do ângulo θ corresponde à componente do meu vetor Px, ao módulo dela, dividido pela componente do meu vetor peso, cateto oposto ao ângulo sobre hipotenusa. Cateto oposto sobre hipotenusa. Outra relação trigonométrica que eu vou pegar, cosseno. Quem seria o cosseno desse ângulo? Seria o cateto adjacente sobre a hipotenusa. O cateto adjacente, que é aquele que está encostado ali no ângulo, ele corresponde ao meu vetor PY. Portanto, eu estou escrevendo aqui que para o cosseno do ângulo, o meu cateto adjacente, o tamanho dele, corresponde ao módulo do vetor PY. Cosseno é cateto adjacente sobre a hipotenusa é o vetor peso. Aqui está a hipotenusa, vetor peso. Por que eu quero essas relações trigonométricas? Porque eu quero saber quanto mede a componente Px e porque eu quero saber quanto mede a componente Py. Portanto, eu vou isolar o Px e o Py dessas duas expressões. De que maneira eu vou isolar? Eu vou tirar o peso que aparece aqui embaixo. Porém, tirar o peso que aparece aqui embaixo significa que eu vou colocar ele em outra posição nessa minha igualdade. O peso que está aqui, desse lado da igualdade, dividindo o Px, eu posso levar ele para o outro lado da minha igualdade, na operação contrária à divisão. Portanto, este peso que está aqui dividindo passa para o outro lado, multiplicando. Eu fico, então, com o módulo do meu vetor Px igual ao módulo do meu vetor peso vezes o seno do ângulo. Estou escrevendo para vocês. Trouxe o vetor peso para cá, isolei o Px. Então, o módulo do vetor Px é igual ao módulo do vetor peso vezes o seno do ângulo. Vou isolar aqui o vetor Py. De que maneira eu vou isolar o vetor Py? Eu vou pegar o módulo do vetor peso, que aparece aqui embaixo para mim, e vou levar ele para o outro lado. Ele está dividindo, eu levo ele para o outro lado, multiplicando. Então, eu vou ficar com Py igual ao peso que está aqui, vem para cá, vezes o cosseno do ângulo. Escrevendo isso, portanto, o módulo do vetor Py corresponde ao módulo do vetor peso
multiplicado pelo cosseno do ângulo. Então, eu estou analisando agora as forças que existem numa situação que é um bloquinho sobre um plano inclinado. Como eu disse para vocês, a partir do momento que eu decompus o vetor peso em Px e em Py, eu não preciso mais ficar desenhando o vetor peso se eu não quiser. Portanto, a minha figura pode ficar bem mais resumida se eu não desenhar o vetor peso e nem ali as linhas tracejadas que eu fiz para decompor ele. Então, eu fiquei com uma figura mais limpa, vamos dizer assim, onde o meu bloquinho, que está sobre um plano inclinado, tem duas forças atuando sobre ele. A força normal e a força peso. Mas a força peso não está aí. De certa forma, ela está. Por quê? Porque esses dois vetores, Px e Py, são as componentes da força peso. Elas estão unidas pela origem, portanto, se eu somá-las usando a regra do paralelogramo, eu acho aqui o meu vetor peso. Então, na minha figura, eu tenho a representação das componentes do peso, então, de certa forma, o peso está presente, e a força normal. O que eu quero destacar nessa minha figura? Eu quero destacar nessa minha figura que quando eu coloco um bloquinho aqui em cima, o bloquinho não se movimenta na direção do Py e nem da força normal. Portanto, a força resultante nessa direção y, ela vai ser nula. Isso é, a soma dos vetores nessa direção é igual a zero. Para a soma dos vetores nessa direção ser igual a zero, o módulo da força normal tem que ser igual ao módulo da componente Py, isto é, o tamanho do meu vetor Py tem que ser igual ao tamanho do meu vetor força normal. Olha aqui, eu pus uma igualdade entre eles. E aqui embaixo eu escrevi, portanto, o módulo do vetor Py tem que ser igual ao módulo do meu vetor força normal. A força resultante que faz esse bloquinho escorregar, então ele vai ter um movimento quando eu coloco ele sobre esse plano inclinado. Quem é a força resultante que vai fazer ele se movimentar sobre essa superfície? A força resultante que vai fazer ele se movimentar sobre essa superfície, na verdade, é a componente do peso que está na direção x. Portanto, a força resultante nesse caso seria Px. Toda vez que eu coloco um bloquinho num plano inclinado, ele escorrega? Nem sempre. Por que nem sempre ele vai escorregar? Porque em algumas situações existem atrito entre o bloco e a superfície. Por enquanto, eu não estou falando em força de atrito. Então, se eu não estou falando em força de atrito, eu estou considerando essa superfície perfeitamente lisa. Então, qualquer bloquinho que eu colocar sobre essa superfície, o que vai acontecer com ele? Ele vai deslizar. E quem é responsável por ele estar deslizando? A componente Px. Portanto, a componente Px seria a força resultante nessa situação. Como é que eu calculo o módulo da força resultante? Então, estou escrevendo aqui, ó, o módulo do vetor força resultante corresponde, portanto, ao módulo do meu vetor Px. Px é a força resultante. Força resultante nada mais é do que massa vezes aceleração. Então, nesse caso, o Px seria o produto da massa pela aceleração do bloquinho.